Oi, turma do quarto ano, vocês estão bem? Espero que sim, espero que estejam com saúde, estejam todos bem, todos em paz, né? Vocês estão prontos para mais uma semana de aula, para mais uma aula, para mais um encontro de geografia, onde iremos estudar mais um componente, mais um conteúdo, né? No nosso componente de geografia. Estudaremos mais um conteúdo, aprenderemos um pouquinho mais, né, sobre esse universo, esse mundo geográfico, né, esse mundo da geografia. Nós iremos continuar estudando sobre paisagens, agora falaremos um pouquinho sobre as transformações das paisagens. Mas antes, eu quero deixar para vocês uma frase de motivação. Sempre que estiver pensando em desistir, estiver se sentindo fraco, estiver sentindo que você não vai conseguir realizar os seus sonhos, se levante e diga: eu quero, eu posso e eu vou conseguir, né? Nós precisamos ter metas na nossa vida, precisamos saber o que queremos dela, precisamos ter metas para trilhar. Então, se levante com toda a força, com todo o gás e diga que você quer, que você pode e que você vai conseguir, tá bom? E falando queremos, de querer, de poder, de conseguir, hoje nós iremos para mais uma aula de geografia, né? Então vamos lá? Primeiro você precisa querer assistir essa aula. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as transformações nas paisagens. De que forma acontecem as transformações nas paisagens terrestres, nas paisagens da Terra, né? Então, aí na página 23, olha só, no livro de vocês, na página 23, nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens são transformadas. Por que as paisagens são transformadas? Por que isso acontece? De que forma isso acontece? E quais os benefícios e os malefícios que vai trazer para a vida humana essa transformação nas paisagens? Por quê? Porque a princípio a paisagem ela é natural. Então o homem chega e transforma essa paisagem para atender às suas necessidades, né? E acaba que em muitos casos, prejudicando o meio ambiente e prejudicando a vida humana. Mas vamos falar um pouquinho sobre as transformações nas paisagens, das paisagens. Ao utilizar elementos da natureza como fonte de recursos para fabricar ou construir algo de que necessitamos para viver, realizamos transformações nos lugares. Essas transformações podem ser observadas nas paisagens. Então, à medida que o homem ele vai se adaptando a viver em um lugar, ele vai transformando aquele lugar para melhor atender às suas necessidades. Então, as paisagens vão sendo modificadas para atender às necessidades, né, de quem vive ali. Então, hoje, se nós pararmos para analisar, a maior parte das paisagens do planeta Terra já foi modificada, né? Modificada para atender às necessidades humanas. Então, nós podemos ver aqui algumas imagens, algumas fotografias que nos mostram isso. Por exemplo, olha só, aqui, olha, no Rio, foi construído o quê? Uma hidrelétrica, né? Foi construída uma hidrelétrica para geração de energia. Olha aí, a energia que chega nas nossas casas, que nós podemos usar o computador, usar o celular, né? Coloca para carregar ali. Então, as paisagens elas são transformadas para atender às nossas necessidades. E aí o rio ele é totalmente modificado para atender a nossa necessidade, né? Precisamos de energia elétrica. Aqui nós podemos ver, né, uma paisagem de um lugar onde tinha uma vegetação nativa, uma vegetação própria daquele lugar, e ela foi transformada, né, para
que ali fosse feito o cultivo de produtos que necessitamos no nosso dia a dia. Então aí é modificada a paisagem, né? A vegetação ela é modificada também para atender às necessidades humanas, as necessidades que o ser humano tem cada dia mais. E na última imagem, na última foto, nós podemos ver a construção de uma estrada, né? De uma pista, de uma rodovia. Olha aí, né? E aí quando chega para construir essa estrada, esse caminho, a natureza que existe ali, a vegetação que existe ali, ela precisa sair, né? Vai sendo transformada, vai sendo modificada, porque a estrada precisa passar por ali. E aí quem está atrapalhando, né? Entre aspas, né? Aos olhos talvez humanos, quem está atrapalhando é a vegetação. A estrada, o progresso está chegando, né? Então aí a paisagem ela é totalmente modificada. Aí nós podemos ver aqui, olha, aqui ao redor, né? Árvores, né? Vegetação que provavelmente essa vegetação também existia aqui e foi removida para a passagem dessa pista, dessa estrada. Então, para atender às necessidades humanas, né, as paisagens elas são modificadas, elas são transformadas. Algumas paisagens elas são intensamente transformadas e acabam trazendo sérios prejuízos para o meio ambiente. Nós podemos ver isso nas páginas 24 e 25. Página 24, aqui, e página 25, que está falando sobre essa intensa transformação na paisagem. Então, as paisagens, as transformações podem ocorrer de forma intensa, que acabam prejudicando o meio ambiente. Vamos ver? Vamos ver o que a nossa professora virtual está falando aqui. Com o crescimento da população mundial, cresceu também o consumo de produtos. A necessidade de mais alimentos e produtos intensificou o ritmo das atividades econômicas e, consequentemente, ampliou o uso dos recursos da natureza. Desse modo, as paisagens têm sido intensamente transformadas. A intensa exploração que tem causado grandes transformações nas paisagens também tem ocasionado prejuízos para o meio ambiente. Então vamos lá. Conforme a população mundial crescia, né, cresce também o consumo de produtos, cresce também o consumo de alimentos, cresce também o consumo de roupas, o consumo de vários e vários produtos. Então isso ocasionou a transformação, ou melhor, a intensa transformação em algumas paisagens, né? Por exemplo, áreas de floresta que precisam ser retiradas dali, que precisam ser modificadas para o cultivo, para a criação de animais, né? Para a agricultura, para a pecuária. Então ali acontece ali, olha, a queima, né? Daquele lugar, daquela vegetação, daquela parte de floresta que nós podemos ver aqui na página 25, né? A floresta sendo queimada para ser substituída por uma atividade, né, econômica que é a agropecuária, a agricultura e a pecuária, né? A criação de animais e a plantação e colheita de produtos, né? De alimentos que necessitamos. Aí nós podemos ver também as indústrias, né, elas trabalham de forma mais acelerada, já que precisa atender às necessidades dessa população que tanto cresceu. Então, para isso, as indústrias elas trabalham de forma mais acelerada e o que acaba poluindo muito mais o meio ambiente, acaba lançando a sua fumaça tóxica no meio ambiente, né, no ar, e acaba prejudicando o meio ambiente. Aí nós temos também os rios, né, os rios eles são intensamente poluídos por conta das atividades humanas, por exemplo, lixo que é descartado em lugar que não deveria ser descartado, né? Esgoto doméstico, esgoto das nossas casas, que às vezes não é tratado e ele é jogado, ele é lançado nos rios e acaba também prejudicando, né, o meio ambiente. Então, essa transformação intensa das paisagens acaba transformando de forma intensa também, né? De forma intensa a estrutura, a paisagem daquele lugar.
Agora, nós iremos falar na página 26 sobre a destruição das espécies vegetais e animais, né? Que essa intensa transformação nas paisagens, ela também acaba prejudicando a vida dos animais que vivem nas florestas, que vivem nos rios. Vamos ver o que nossa professora tem para falar aqui. Olha só, tudo que ela fala aqui foi retirado do livro, tá certo? Vocês podem acompanhar na leitura aí no livro. Então, o crescimento das cidades e a expansão das atividades agropecuárias estão entre as principais causas da destruição de áreas de vegetação nativa, ou seja, vegetação natural daquele lugar. Como consequência, muitas espécies vegetais estão desaparecendo, assim como o habitat de animais silvestres que vivem em florestas e matas do planeta. Então, o habitat, né, que é a área que apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento de determinada espécie de animal, né, como por exemplo o clima adequado, a existência de alimentos, de abrigo. Então o habitat é isso, é um local com as condições adequadas para aquele animal, para aquele bicho se desenvolver, ou nós os seres humanos, né, se desenvolver melhor. Então a intensa transformação nas paisagens, né, a exploração lá nas paisagens, acabam transformando também a vida desses animais que vivem e dependem da floresta, né? E eles acabam muitas vezes, né, morrendo porque a floresta está sendo destruída, a vegetação está sendo destruída e ali é o habitat dele, e o habitat deles não vai existir mais. Olha só. A destruição dos habitats naturais tem levado os animais a procurarem refúgios nas cidades. Isso aí não tem no livro, né? Eu trouxe aqui. Que esses animais acabam saindo do seu habitat foi destruído, o seu local de viver foi destruído. Então eles acabam saindo dali, né? E começam a migrar, a fugir, a ir embora para as cidades. E aí, né, ultimamente a gente tem encontrado tantos bichos, né? A gente vê no noticiário aí que foi encontrado uma onça, não sei o que, em uma cidade. Foi encontrado isso, foi encontrado aquilo, uma cobra, né? De uma espécie que não vivia ali na cidade, né? Uma espécie da floresta. E isso acontece porque o habitat desses animais está sendo destruído, está sendo retirado dali. E eles acabam ficando sem opção de sobreviver e acabam muitas vezes fugindo, se refugiando nas cidades. E, além dessas transformações que ocorrem nas paisagens, né, ocasionada pelas atividades humanas, nós temos também os povos indígenas e a transformação da natureza. Isso mesmo, os povos indígenas, eles também podem transformar a natureza. Mas existe uma diferença entre os povos indígenas e nós, né, que vivemos de forma diferente deles, né? Eles vivem na floresta, então eles têm um respeito por esse lugar. Eles têm um cuidado por esse lugar, eles respeitam a natureza. E nós acabamos, muitas vezes, desrespeitando a natureza. Então, olha só, aí na página 28, né, vocês podem abrir na página 28 e acompanhar a leitura e observar a imagem. Diversos povos indígenas do Brasil vivem em aldeias, situadas em áreas de floresta, de onde retiram recursos da natureza para viver. Eles praticam a caça, a pesca e a coleta de frutas e raízes, além da agricultura em pequenas roças, né? Eles fazem ali as suas rocinhas, né? Roças pequenas, onde ali se desenvolve a agricultura. Aquela agricultura é para quê? De subsistência. É para eles mesmos, né? Para que eles possam consumir aqueles produtos que estão sendo produzidos ali. Os indígenas se apropriam dos recursos da natureza sem causar grandes prejuízos. Porque, como eu falei, eles vivem lá, né? É o habitat deles, então eles respeitam, né? Eles respeitam a natureza. Eles utilizam a natureza, porém, né, eles acabam
respeitando o tempo dela se regenerar, certo? Então, além de dar à natureza o tempo necessário para que possa recompor o que foi explorado, né? Os índios, eles se apropriam dos recursos da natureza sem causar grandes prejuízos e eles dão o tempo necessário que a natureza necessita, né, para se regenerar, para se recompor recompor aquilo que foi explorado. Assim, muitas vezes provocam pouca transformação nos lugares e em suas paisagens. Então, os índios, eles provocam pouca transformação, né, porque eles respeitam a natureza, eles respeitam, né, os elementos da natureza, né, e eles dão o tempo necessário para a natureza se recompor, se regenerar. Tá ok? Vamos ver aqui algumas imagens de alguns índios realizando algumas atividades que é comum para o dia a dia deles nas aldeias. Então aqui nós podemos ver o índio pescando, né? Ele está ali pescando, retirando dali a sua sobrevivência, retirando do rio a sua sobrevivência. Aqui nós podemos ver índios caçando, né? Que eles caçam, eles pescam, eles caçam. E aqui índios cultivando a terra, cuidando da terra. Então, cada uma dessas atividades é muito importante para os indígenas, né? Porque eles dependem dessas atividades. Porém, eles não fazem como nós que vivemos nas cidades fazemos, né? Transformamos de forma intensa a natureza para nos beneficiar, para ser bom para a gente, né? Então, eles utilizam ali os recursos da natureza, mas eles respeitam o tempo para aquilo que eles retiraram se regenere na natureza. Entenderam? Alguma dúvida sobre o assunto, sobre o conteúdo? Caso surja alguma dúvida, entre em contato aí com sua professora, com seu professor. Tire suas dúvidas, né? Ele está de plantão, está te aguardando para tirar dúvidas. Então, na próxima semana, na próxima aula, realizaremos uma atividade com relação ao assunto estudado hoje. Tá bem? Espero que tenham compreendido sobre essas transformações nas paisagens. Então, olha só que nossa professora virtual deixa de recado aqui. Até a próxima. Máscara, usem máscara. E beijos, turma. Até a próxima aula. Tchau, tchau.